A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismounaerp.com.br. E começa agora programa Meia Hora de Prosa com Franci Júnior. Estamos estreando o nosso programa, segunda-feira, 29 de agosto, e vamos hoje falar sobre o novo modelo de educação, a Escola Ideal. E para discutir esse assunto, estou aqui com o pedagogo e educador social Alex Lima. Estou também com o educador e coordenador da Pastoral Juvenil Marista, Matheus Henrique Alves, e vamos agora de música, Estudo Errado, do Gabriel Pensador. Acomodar e obedecer. Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, espiando, colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Estude! Então dessa vez eu vou estudar até decorar, compadre. Pra me dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha do Cascão. Não de mulher pelada, a diversão é limitada. E o meu pai não tem tempo pra nada. E a entrada no cinema é censurada. Vai pra casa, pirralhada. A rua é perigosa, então eu vejo televisão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação. Ué, não te ensinaram? Não, a maioria das matérias que eles dão eu acho inútil, em vão. Pouco interessantes, eu fico puto. Cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio. Vai pro colégio. Então eu fui relendo tudo até a prova começar. Voltei, louco pra contar. Ganhei, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Ganhei, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Raciocínio, não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Desse jeito até a história fica chato. Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então, quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente. E sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante. Um ignorante. Por mim eu nem saía da minha cama. Deixa eu dormir. Eu gosto dos professores, eu preciso de um mestre, mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é corrupção? Pra que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso, ou que a minhoca é hermafrodita ou sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias hereditárias. Alô, o que tá caindo na prova de amanhã? Quadrado da hipotenusa, cromossomas, tabela periódica, Vamos fugir dessa jaula, hoje eu tô feliz. Eu sou o presidente. Não, a aula, matei a aula porque não dava, eu não aguentava mais. E fui escutar o pensador, escondido dos meus pais. Mas se eles fossem da minha idade, eles entenderiam. Esse não é o valor que um professor merecia. E sujou o inspetor. Acabou a farra, já passaram do coordenador. Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente. Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre. Então eu vou passar de ano, não tem outra saída. Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida, discutindo e ensinando os problemas atuais. E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada. Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei
vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio. Tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem recreio. Mas é só verdade, professor. Eu sei, mas colabora. Senão eu perco meu emprego. Estamos de volta com meia hora de prosa. Eu vou falar aqui verdades da profissão de professor, iniciando aí o nosso tema. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repense nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem da sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco, a sociedade muda. Vamos lá começar com o nosso bate-papo? No documentário Quando Sinto Que Já Sei, o Tião Rocha, que é um educador e idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, diz: primeiro dia de aula, né, ele foi em Ouro Preto levar a filha de 7 anos na escola, e na aula inaugural a diretora falou, né, no discurso assim: bem-vindos, né, abre aspas, as crianças são como uma página em branco onde devemos escrever um belo livro, fecha aspas, né? Ele falou: meu Deus, não deixe eu ir embora, né? Onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos uma página em branco, ela não entende nada de menino, fecha aspas. E aí eu pergunto aí pro Alex Lima, qual a sua opinião sobre isso? Então, boa noite. Muito legal estar aqui, né? Todo espaço aberto para discutir educação é fundamental, né? Bom, agora sobre essa questão, o Tião Rocha ficou indignado e eu também fico, concordo com ele. É uma visão já um pouco ultrapassada, né? Quando a gente olha para quem é esse menino e essa menina, esse aluno de hoje. De fato, se pensava que a criança era como se fosse uma página em branco e que nós, professores ou adultos, em geral pais, íamos dando carimbadas e preenchendo esse sujeito. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, quando a criança vai para a escola, ela leva consigo toda uma carga de experiência de vida que é familiar ali, sobretudo, e que deve ser considerada, deve ser aproveitada, essa experiência que mesmo aos 7 anos ela já tem, para que ela consiga se desenvolver melhor a partir daí. Ou seja, considerar a realidade do sujeito para que ele seja melhor educado. Essa professora não entende nada de menino, é a indignação do Tião Rocha, mas é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, vários professores ainda olham para o sujeito aluno dessa forma, que a gente acredita que não seja mais adequado, assim, né? Vamos lá, Matheus Henrique Alves. Bom, agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse assunto que pra gente é sempre muito interessante, né? A gente é apaixonado pela profissão, gosta de discutir essa questão da educação sempre que possível, né? Bom, eu acho que tem uma dimensão nisso tudo que o Alex fala, e eu gostaria de complementar, uma perspectiva mais macropolítica, né? Todo processo educativo institucionalizado, ele revela uma intencionalidade política também, entendendo política não partidária, mas no sentido mais amplo da palavra, né?
E nesse sentido, esse processo educativo, ele produz uma cultura e também é influenciado pela cultura. E estabelece relações de poder também, né? Então, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é para que tipo de sociedade a escola educa, né? E que tipo de sujeito a escola quer formar. Então, numa lógica capitalista da sociedade que a gente vive, é claro que a escola não se preocupa em formar o sujeito crítico, né? Autônomo, que tenha condições de decidir, de participar dos processos, né? E da própria gestão democrática da escola, mas alguém que simplesmente se entende, se compreende como alguém no qual é depositado todo o conhecimento, todo o conjunto de regras e disciplinas, e que ele aprende ali a seguir e se enquadrar dentro desse processo, dentro dessa estrutura, a partir de uma relação de poder, porque, obviamente, ele vai reproduzir isso depois nas suas relações sociais também, e o papel que ele vai cumprir nessa sociedade capitalista, né? Sim. E no documentário, Quando Sinto Que Já Sei também, né? Eles perguntam, será que é possível a gente criar uma escola que seja alegre, prazerosa, ou a escola tem que ser um serviço militar obrigatório aí aos 6 anos, né? Essa pergunta é interessante e eu acho que merece um cuidado especial até. Primeiro, sem dúvida, é possível criar uma escola que seja alegre e prazerosa, porque nós temos, dentro e fora do Brasil, vários exemplos disso. Sem dúvida alguma, não é? E essa escola prazerosa supõe o espaço agradável, né? Um espaço mais aberto, sem dúvida, mas a ação autônoma do sujeito nesse espaço, né? Como que ele convive com esse espaço e aproveita bem dele, não? Mas eu acredito que o cuidado aqui é o seguinte: quando a gente fala é possível criar uma escola que seja alegre, ou ela tem que ser um serviço militar obrigatório, eu penso um pouco na questão das regras e limites. Uma escola que ela seja alegre e prazerosa não significa que, por ser assim, ela não tem regras, né? Porque as regras, e os limites são fundamentais para o desenvolvimento da autonomia do sujeito. O Pacheco, né, idealizador da Escola da Ponte em Portugal, com quem nós tivemos há pouco tempo, inclusive, né, Matheus? Ele dizia isso, que muita gente olhava para a Escola da Ponte, para aquele modelo, né, do que foi idealizado lá, como se fosse um lugar que não tivesse regras e que cada um fazia bem o que bem entendia. Nessa maneira não é assim. Existe uma organização, sim. Regras e limites ali que são vividos naturalmente pelos sujeitos ali, alunos, não? Só que a diferença é a relação que esse sujeito tem com as regras. Porque ela não são regras ou limites impostos a eles. Mas são limites e regras que faz sentido porque os alunos eles pensam sobre isso, eles discutem sobre isso, eles têm autonomia para resolver os seus problemas. Então eles convivem e estabelecem relações sociais muito bacanas ali por conta disso. Então esse cuidado. É possível uma escola, sim, pelos exemplos que temos, mas são escolas que ajudam o sujeito a lidar com regras para a vida. É isso. Acho que só complementando, né? Acho que é possível, sim, a gente pensar num modelo educativo mais prazeroso, mas acho que o primeiro movimento para isso é a escola deixar de se sentir, né, de se perceber como centro doutrinador do conhecimento, né? Então, a escola que é a grande retentora, né, guardiã do conhecimento. Então, esse é um equívoco, né? Então, a escola ela precisa se colocar no papel de mediadora do conhecimento, porque o conhecimento ele não se dá só na escola. E o sujeito ele chega lá com uma carga de conhecimento que ele estabelece, né, a partir das relações com o meio que ele vive, com as pessoas, enfim, né? E a escola ela precisa colocar nesse papel de troca. O sujeito que está ali, que também influencia na cultura, né? Que produz cultura, que produz conhecimento. E aí, quando a escola se coloca nesse papel, ela passa a fazer sentido, né? Então, discutir as regras, acho que o Alex coloca bem, não é só porque a escola entende que aquela regra é a melhor, né, para aquele contexto, mas para fazer sentido, ela precisa ser discutida democraticamente com o aluno, ele entender, né, por que aquela regra faz sentido. Porque muitas vezes pode ser que, inclusive, não faça, né? Mas aquilo é seguido há tanto tempo da mesma forma, né? Que simplesmente é obedecida, né? Mas não se discute o porquê, né? Então, eu acho que esse primeiro movimento da escola sair como né? E a figura do professor, da direção, da gestão, né? Do centro do processo e se colocar numa posição de
de círculo, né? De uma posição mais democrática, reconhecer toda essa bagagem que o sujeito já traz, que o aluno já traz, e mediar esse processo. Sim. Então, como é que a gente contasta, né, que a educação ela é um fracasso não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo? Pela taxa de evasão. Se for analisar a taxa de acesso, ela é muito boa no Brasil hoje. Ela é quase universal, mas a evasão ela beira 1/3 da entrada. Ou seja, em algum momento a escola ela perde o sentido. Ela deixa de fazer sentido para o aluno. Por quê? Eu acredito que ela deixa de fazer sentido por vários motivos. É um discurso, assim, uma discussão complexa, mas eu provocaria da seguinte forma. A resposta dada por muitos anos para os mais jovens, não é? Estuda para ser alguém na vida, ela se mostrou equivocada na história. Talvez tenha funcionado um tempo, mas não depois, não é? Por exemplo, quando a gente vê pessoas que têm a graduação e até pós-graduação, por exemplo, buscando empregos que não são tão socialmente conhecidos, digamos assim, não? E remunerados, e são mal remunerados. Porque não encontram, não conseguem se estabelecer naquela área de atuação que escolheram para si até se formaram. O nosso sistema econômico, ele provoca uma desigualdade. Então, o fato de terem várias pessoas formadas não quer dizer necessariamente que todas elas vão alcançar aquilo que queriam, não? Então, é complexo isso. Teria que entrar muito nessa discussão, mas uma parte dessa resposta está ligado a isso. Né? Não faz sentido, porque a resposta de que estudar para ser alguém na vida não tem muita coerência para o aluno. Não? A outra coisa, ou a outra questão aqui, é que o aluno, ele, com os acessos que ele tem à informação, né, a questão da internet, a universalidade das informações hoje, enfim, faz com que esse sujeito seja mais questionador do que, por exemplo, eu fui, né? Então, quando o professor falava, ou a mãe, o pai falava, a gente simplesmente obedecia, então a gente aprendia porque tinha que aprender. Não se questionava a utilidade daquilo que aprendia, né, de que se aprendia. E hoje me parece que, quando eu vou na escola, eu quero entender para que ou em que área da minha vida eu vou colocar aquilo que eu aprendo. E muitas vezes a escola não consegue fazer isso para o aluno, né? Não consegue mediar essa relação entre aquilo que ele aprende, por exemplo, para realizar uma prova, uma avaliação, né? E aquilo que ele vai colocar na vida. Então, estudar para quê? Qual que é o sentido de eu estar aqui? Para que eu aprendo isso? Ela perde o sentido, sem dúvida. Eu penso por aí. Eu acho que a gente pode pensar essa dimensão do fracasso escolar ou da taxa de evasão, né? Se a gente atribuir essas duas dimensões, a partir de vários viés, né? Um deles que eu colocaria é como é pensado o ambiente escolar, né? Como um todo. Então, se a gente visita uma escola pública, né? A impressão que a gente tem é que de estar, muitas vezes, numa fundação casa, né? Todo um projeto arquitetônico e de ambientação que é pensado muito mais para impedir que o aluno fuja do que para ser agradável, né? E para dialogar com o contexto, com a dimensão, com as questões culturais, né? Do aluno. E aí, a escola deixando de ser acolhedora, é óbvio que o aluno não se sente bem dentro dela e na medida que tem oportunidade, né, ou necessidade, quer tá fora desse ambiente hostil. E uma outra dimensão que a gente pode atribuir também, eu acho que é importante, é a questão do currículo que não dialoga com o cotidiano, com a vida. Portanto, não faz sentido, né? O aluno não enxerga a importância e a dimensão daquele conteúdo na sua vida. Então, a escola que pensa muito mais para formar para uma lógica de vestibular, né, e de Enem, e de nota, e não para formar o cidadão para a vida, né? E aí, quando não faz sentido, existe essa fuga, né? Me lembrei aqui de um professor do Centro Educacional Marista Irmão Rui, né, no qual a gente trabalha, que uma vez deu aula de matemática com os alunos soltando pipa, né? Então, estava naquela época, febre, né, dos papagaios, das pipas, e ele se aproveitou desse interesse dos alunos
para trabalhar toda essa dimensão da distância, enfim, velocidade. E não precisa dizer o quanto que quanto essa aula ela estimulou, né? E o interesse dos alunos foi total, né? Então, acho que é essa dimensão da ambientação e uma outra de um currículo que dialoga com a cultura, com o cotidiano dessas pessoas, né? Não forma meramente para cumprir uma meta de notas e uma demanda de vestibular. E nesse mesmo documentário que você cita, né? Quando Sinto Que Já Sei, tem a fala de uma diretora que é significativa dentro disso que o Matheus apresentou agora, não? Especialmente do ambiente escolar. Não vou falar do currículo porque contemplou o que eu reflito aqui, mas a questão do espaço. Primeiro que tem alguns autores que dizem que o espaço é como se fosse um segundo docente. Ou seja, o espaço é tão importante para as relações de aprendizagem como a figura do professor, não? Para a gente ver a importância disso. Mas a professora, na verdade, é uma diretora, né, de uma unidade escolar pública, e quando ela chega na escola, ela percebe essa visão, ela tem essa visão que o Matheus colocou, de uma escola fechada que parecia uma prisão. Com o tempo, ela foi mudando um pouco a cara da escola, tomou, então, a posse do ser diretora, né, no melhor dos sentidos, e agiu. Tirando a grade, mudando o sinal, que era aquela sirene horrível, né? Que desde pequeno a gente ouve. Talvez uma lógica de fábrica, né? Que de reproduz, operário. Exato, que reproduz uma lógica de fábrica e tudo mais. E isso é muito claro, né? E colocou música no lugar, alguma coisa assim. Mas veja que quando ela tirou a grade e ela foi conviver com os alunos no pátio, uma aluna disse para ela assim: olha, professora, que bom que a senhora tirou essa grade, porque a gente não é bandido e nem tá preso. Então, isso, a fala de uma aluna, ela representa o quanto um espaço fechado, abafado, que facilita um ambiente hostil, é visível para esses alunos, não, e para todo mundo, só que não se dialoga sobre isso. Vi uma escola que foi construída há 2 anos recente, quando eu fui visitá-la, ela tem esse mesmo formato, não muda. Precisa repensar isso também. Falando nessa coisa da escola não mudar, né? Da escola pública ela ser igual e sempre ser igual, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se um médico do século XX ele entra em uma sala de cirurgia do século XXI, ele não vai conseguir operar, né? Porque as coisas elas mudaram, a medicina se modernizou, né? Ele não vai saber nem algumas vezes onde que está o paciente, né? E agora, se um professor do século XIX ele entra em uma sala do século XXI, ele vai achar diferente? Ele não vai achar diferente. Ele vai ver a lousa, ele vai ver o giz, ele vai ver as cadeiras enfileiradas, ele vai ver a lista de chamada. Isso não mudou. Só que ele não contava com a cabeça dos alunos do século XXI. E é aí que mora o conflito. A sala de aula do século XXI não é mais só aquele quadrado. Ela é praticamente o planeta, né? Com as novas tecnologias, o planeta ele é o espaço de aprendizagem das pessoas. E aí, vocês já abordaram um pouco disso, né? Qual o comentário aí de vocês sobre isso? São questões todas elas complexas, né? Eu arriscaria dizer que o papel da escola é muito bem definido, né? É importante dizer que nós não vamos contra isso, essa ideia de transmitir o conhecimento, né? Esse é o papel, é para isso que os professores se formam, inclusive, e tudo mais, isso sem dúvida. O que a gente discute aqui é a forma como isso é feito, né? Num determinado momento da história, para citar Paulo Freire, né? Aquela primeira frase que você diz é dele. Ele fala de uma educação bancária, não? No qual o aluno é passivo e eu deposito nele um conhecimento e depois resgato isso em forma de prova. Para que aconteça o dinamismo do aprendizado hoje em sala de aula, é preciso que o aluno seja ouvido também, né? É aquela pergunta lá atrás, a primeira. O aluno não é uma folha em branco e que a gente vai dando carimbadas. É preciso considerar o que ele pensa sobre aquilo, independente do que seja, de como seja. E a partir disso você dialoga e auxilia com que ele aprenda, não? É um termo que o Matheus gosta muito, de mediador, né? É o papel de um professor que hoje é mediador. Porque é aquilo que eu disse, a estrutura da escola é de fato a mesma, né? Lugares fechados, carteiras enfileiradas. O bom aluno é aquele aluno calado. Esse é o modelo de bom aluno que nós temos, não? Aquele aluno que questiona, que
Não tô falando do bagunceiro, eu tô falando que questiona, mesmo esse que questiona coisas legais, às vezes nós, professores, não gostamos muito, né? E a gente precisa parar e olhar para nós sem dúvida. Com muita humildade, assim, isso não vai fazer a gente perder todo o conhecimento e aquilo que a gente é, não? Mas é preciso dialogar, porque esse aluno do século XXI, que está dizendo aqui, ele é diferente daquele aluno que nós fomos há pouco tempo no século XX. Nós não estamos distante no tempo, né? Eu, com 33 anos hoje, eu me lembro de que eu obedeci os meus pais, o professor ou qualquer figura adulta, sem questionar, e hoje não é assim. Então, se o professor quiser lidar com esse aluno de hoje, como lidaram com ele antes, dificilmente ele vai conseguir relações importantes de aprendizagem em sala. Né? A discussão vai mais além disso, não sei o que o Matheus pensa, né? Não, acho que é isso, né? Mais uma vez, não sendo repetitivo, mas já sendo, aparece aqui o papel da escola enquanto mediadora, né? Acho que o Alex traz bem isso. E nesse sentido, a escola precisa se abrir a esse arcabouço de conhecimento e de produção de conteúdo que os alunos, eles já trazem muitas vezes, né? Com recursos muito mais atrativos do que o giz e a lousa, né? Como sempre é usado. Então, muitas vezes se questiona, por exemplo, o uso do celular em sala de aula, né? A questão não é o celular, acho que o problema não está no celular, mas o celular usado de forma descontextualizada com a discussão e com o conteúdo que se deseja promover naquela aula. Então, o celular pode ser um instrumento poderoso aí de informação e de produção de conhecimento, desde que a escola e o professor se abra a essa proposta de reconhecer o papel do aluno nesse processo também. Isso aí. Bom, a gente tinha aí várias outras indagações também, né? Mas como o nome do programa diz, são meia hora mesmo. A gente fala muito. Falamos. Então eu agradeço aí a presença do educador, né, Alex Lima, e pedagogo, né, do Centro Social Marista Irmão Rui, e também do coordenador de pastoral, Matheus Henrique Alves. Quais as disposições finais de vocês? Eu penso e tenho certeza que espaços como esse, é o que eu disse no começo, são fundamentais desde que algo seja dito aqui. É preciso, a partir dessa conversa, o que fica para mim de prático, né? Então eu venho aqui falar sobre isso, a todo momento eu penso e repenso como eu posso melhorar as minhas relações com os meus alunos, os meus educandos, né? É para isso que a gente está aqui com os meus pares, como o Matheus, que é um colega, né, educador, e como que a gente cresce junto. Acreditar na educação sempre. Dizer que se é professor e dizer que se ama educação sobre qualquer coisa, né? Não de maneira ingênua, mas conscientes dos desafios, o que os torna mais fáceis, né? Nós precisamos de bons professores que acreditem naquilo que fazem e lutem para que seja diferente. Acho que a gente tem boas pessoas pensando boas práticas inovadoras, né? E muitas vezes essas pessoas, elas ficam aí no ostracismo. E eu acho que essas oportunidades é um convite também a gente empoderar essas pessoas e promover pontes de diálogo, né? E de interação para que essas propostas mais inovadoras, elas ganhem corpo, né? E cada vez mais rompam com essas estruturas tradicionais que já não servem mais ao propósito que foram pensadas há muito tempo atrás, né? Bom, como eu disse, a gente tinha aí várias outras indagações, mas a gente pode deixar para uma próxima, né? Marcar novamente. De um lado, é preciso de uma militância. E de outro lado, é preciso que a sociedade ela entenda que educação é uma coisa que precisa ser discutida. Educação é uma coisa que precisa ser pensada. Educação é uma coisa que precisa ser refletida. E que nós precisamos sair um pouco do reducionismo de pensar apenas um foco da educação do vestibular, um foco da educação para o mercado de trabalho. Ver e entender que educar é uma coisa muito maior e que vai além disso. Educação sempre vai significar uma coisa que acontece no plural, porque para acontecer são necessárias ao menos duas pessoas, o eu e o outro. Para os professores, ousadia. Quem nunca ousa, não oportuniza, não sai do lugar. Então que eles deem voz e vez aos seus alunos, deem a possibilidade de aprender junto, porque o professor aprende com o aluno e o aluno com o professor. Não é para, e sim com. O professor com o aluno e não o professor para o aluno. Mas como eu disse, com o aluno.
aprender para a vida, aprender para construir, aprender para equilibrar, aprender para ousar. E com esse pensamento que finaliza o programa de estreia do Meia Hora de Prosa de hoje, agradeço a todos os nossos ouvintes e mais uma vez aos nossos convidados. Aprender para ousar. Fique agora com a música Toda Criança Quer da banda Palavra Cantada. Uma boa noite e até semana que vem.